Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. E gostaria de fazer uma pergunta: quantos estão alegres nesta noite com Jesus? Amém. Eu creio que sim, porque se conseguimos sair da nossa casa e deixamos às vezes de fazer algumas coisas na nossa casa e talvez um outro programa que fosse mais atraente, e deixamos tudo isso para vir na casa do Senhor, é sinal que estamos alegres. Quero dizer uma coisa a todos nós nesta noite. Lá no livro de Cantares, no capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como uma lua, brilhante como o sol, e formidável como um exército com bandeiras? Quem teve essa visão foi Salomão. E essa visão, eu creio que foi uma visão um pouco ofuscada. Ele estava vendo de longe, ele não conseguia discernir ao certo o que significa isso, que visão é esta? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, e imponente, uma tradução diz, imponente como um exército com bandeiras? Salomão morreu sem descobrir o que era aquilo, o que era aquela visão. Passou-se os anos, veio Jesus Cristo de Nazaré, nasceu lá em Belém da Judéia, Belém do Pará. Amém, irmãos? Amém. E ele nasceu, teve o seu ministério ali por um período mais ou menos de 3 anos e meio. E uma certa vez ele encontra com os seus discípulos e também o apóstolo Pedro, e ele pergunta: olha, vocês que andam por essas regiões, por essas cidades circunvizinhas, prestem atenção na palavra de Deus. Olha para aqui. Não deixa nada tirar sua atenção em nome de Jesus. Vocês que andam por essas cidades circunvizinhas, o que dizem os homens a respeito de mim? O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E houve algumas respostas. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus pergunta para eles: e vocês deram a opinião das pessoas que não têm muito conhecimento a meu respeito, mas vocês estão comigo, estão neste ministério, e vós, quem dizeis que eu sou? E o apóstolo Pedro levantou, creio, e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse: dissestes bem, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem foi o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja do Senhor. E para vocês não ficarem muito tempo em pé, eu vou ler um pequeno texto e depois vocês podem tomar as vacinas. Amém? Amém? Diz assim a palavra: e digo isto e testifico no Senhor. Isso está em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está na verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vós vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixais a mentira e falais da verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Tomem os vossos assentos em nome de Jesus. Graças a Deus. O que viemos fazer aqui nesta noite? Há um corinho que diz assim: que viestes fazer aqui? Aí a igreja toda responde: eu vim para louvar a Deus. Você consegue? Que viestes fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Que viestes fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha só o que está escrito aqui. E também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Quantos podem dar uma glória a Deus? Como explicar isso? Será que se eu tivesse todo o ouro do mundo, tivesse fazendas, fosse um homem abastado, um homem promissor, né? Infelizmente o pobre vive de promissória, mas existe um homem promissor. E eu pensasse: não, eu vou vender tudo, vou pegar tudo em dólar, ou em euro, talvez seja melhor, livre-se a ruína.
e vou pagar pela minha salvação. O apóstolo Pedro expressa da seguinte forma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatada da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo. Agora aqui, nesta parábola, diz que um homem, ele era negociante, e ele estava buscando boas pérolas, e encontrou uma pérola de grande valor, e pelo gosto dela, a Bíblia diz que ele foi, vendeu tudo que tinha, e comprou-a. Isso não significa que temos que tirar dos nossos bens, das nossas finanças, para pagar pela nossa salvação. As indulgências acabaram há muitos anos, graças a Deus. Mas isso fala, meu querido irmão, minha querida irmã, de nos desprendermos, de nos desagarrarmos deste mundo. Porque há três coisas que faz o homem pecar. O pivote de todo ele é o diabo. E diz aqui no texto que eu li: não deis lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo. Infelizmente, nos dias que vivemos, há muitos crentes que eu chamo de crentes Sansão, que brinca. Para de deixar muitos filisteus, o Espírito de Deus está comigo, e ele arrebentava tudo. Ei, Sansão, está vindo os filisteus, deixa que eu arrebento tudo. Brinca com as coisas de Deus. Até quando? Até quando este Deus Todo-Poderoso vai ter misericórdia de mim e de você? Vai chegar um tempo do basta de Deus. Ei, vivemos numa igreja do século 21. Vivemos numa igreja que eu creio que é a igreja que faz parte, vai fazer parte do arrebatamento da igreja. Creio eu que muitos de nós que aqui estamos não passaremos pela experiência da morte. Jesus nos arrebatará ou ficaremos aqui. Esta é a verdade. O diabo é pivote de tudo. Depois vem o mundo. O mundo parece uma contradição. Se a gente lê lá em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa, porque Deus amou o João, Deus amou a Maria, Deus amou o Paulo, o Manel, Deus amou a humanidade de uma tal maneira, porque o amor de Deus não é um amor filéu, é um amor ágape. Pode explicar sobre isso? O amor filéu é um amor que há reciprocidade. Sabe o que é isso? Eu amo você, Wesley, amém? Mas se você me odiar, eu te odeio também. Esse é o amor filéu, recíproco. Mas o amor ágape, o que nós já fizemos de mal para Deus. Se você ler o livro de Oséias, você vai ver que situação daquele homem. Aquilo significava que o homem de Israel estava dando as costas para Deus, estava prostituindo com os deuses. E Deus, mesmo assim, amava aquele povo. Mesmo assim, Deus te ama. Não importa qual seja o grau da sua iniquidade, não importa qual seja aquilo que você tenha cometido ou está cometendo, uma coisa é: Jesus te ama e Ele quer tirar você desta situação. E é hoje, nesta noite. Não ameis o mundo,
Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ela não vem de Deus, mas vem do mundo. E o versículo termina dizendo assim: o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. É o segredo. A carne também faz o homem pecar. É a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. E para nós servirmos a Deus, temos que nos desprendermos disso. Tem muita gente que estão se achegando para dentro da igreja, aproximando do meio do crente, e muitas vezes, irmãos, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Ele precisa de entender, nós precisamos de entender que esse Jesus, ele é precioso, porque outrora estávamos condenados, não tinha preço, não tinha dinheiro que pudéssemos pagar para termos o direito da nossa salvação. E Jesus Cristo veio, se prontificou, despojou-se. A Bíblia diz que ele foi às partes inferiores da terra. Ele se tornou homem como eu, como você. Ele sofreu escárnio, humilhação, tudo que você possa imaginar que um ser humano sofre. Jesus sofreu, e sofreu calado, porque se ele dissesse: ó Pai, manda, Pai, 12 legiões aqui, Pai, e arrebenta com esse povo tudo, Deus fazia, e nós estávamos perdidos. Mas por quê? Mas como ele manteve ali firme, e chegou ao ponto de dizer: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele morreu, e deu a mim e a você o privilégio de sermos salvos da ira vindoura. Lucas falou sobre o Salmo 15, eu gosto muito do Salmo 24, versículo 3. Diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? A resposta: aquele que é limpo de mão, puro de coração. Olha que Deus trata com o coração, tá, varão? Então viver com ignorância, Deus tem essa fogueira, ignorância sua, está falando da parte espiritual. Deus olha o coração. Deus não olha para a aparência, Deus não olha para o exterior, Deus olha para o que está dentro do seu coração. Ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Tem muita gente aí glorificando o nome dele, tem muita gente falando Senhor, 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 mas vai para o céu da boca do leão. Glória a Deus. Jesus, irmãos, ele é a pérola de grande valor. Aquele homem ficou sem nada, Ângelo. Ele vendeu tudo quanto ele tinha. Mas tem coisas que nós não desfazemos. Não, isso aqui não. Isso aqui eu estou agarrado com isso aqui é meu. Herança. Não estou falando nada de coisa financeira não, irmão. Não prega essas coisas não, graças a Deus. A prosperidade está na Bíblia. E tudo tem, para Deus tem um condicional: se. Muito fácil falar: ei, Deus vai me prosperar, Deus vai abençoar a sua vida, ei, portas vão abrir. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Glória a Deus, aleluias. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Deus está presente aqui, irmãos. Louvado seja
Filipenses, capítulo 3, diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Se você soubesse quem foi Saulo de Tarso, lá no capítulo 13 de Atos, ele era doutor. Vocês leram isso na lição de hoje. Doutor. Tinha doutores, ele era um doutor. Era um homem que estudou na escola de Gamaliel. Era um privilégio muito grande, não era para qualquer um estudar na escola de um mestre como Gamaliel. Era um homem que estava numa posição muito elevada, tinha dupla cidadania, ele era tanto judeu quanto romano, tinha privilégios, tinha muita coisa a seu favor materialmente falando, poderia, quem sabe, até ser futuramente um dos membros do Sinédrio, porque ele não era membro do Sinédrio, a Bíblia não diz, e também a história não, mas ele poderia ser. E ele disse: olha, eu deixei tudo, eu perdi tudo por amor a Cristo, porque ele era fariseu, zeloso pela lei, pegou cartas com os principais dos sacerdotes, soube que lá em Damasco havia um grupo de irmãos, de crentes lá, e ele disse: eu vou lá e vou trazer os presos, e iam açoitá-los, provavelmente matá-los, tanto homens quanto mulheres, como crianças também. A Bíblia diz que ele arrastava pelo cabelo e saía levando com documentos, ele ia com carta. Mas a Bíblia diz lá em Atos 9, que quando ele ia a caminho a Damasco, de súbito, era meio-dia. Você vai encontrar isso também em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que de súbito ele caiu porque viu uma grande luz, uma luz muito forte, chegou a ponto de cegá-lo, e ele caiu, e a única coisa que ele pôde era ouvir uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E daí a pouco alguém já saiu pegando ele pela mão e já começou a ser orientado pelo Senhor: pode entrar em Damasco, procura uma rua chamada direita, vai na casa de Judas e hospeda-se ali. E Saulo entrou dentro daquela casa. Daí a pouco o Senhor, ele começa a falar com um servo dele por nome Ananias, e diz: vai lá, Ananias, porque lá tem um cidadão de Tarso por nome Saulo, vai lá porque ele está orando. Ele já tinha sido convertido, já estava orando, e a Bíblia diz, irmãos, que quando Ananias chegou ali, a Bíblia diz que Ananias chegou para ele e disse: irmão Saulo, já era crente, eu vim aqui orar por você, para você restabelecer a sua visão. Aleluia. E daqui a pouco, irmão, um perseguidor passou a se perseguir. Porque não pensa você, varão e varoa, que você vai servir a Jesus Cristo, você vai viver tranquilo, numa boa, numa rede, tomando uma aguinha de coco. O apóstolo Paulo, esse mesmo, disse assim: aquele que quiser viver piamente o Evangelho de Cristo, ele padecerá perseguição, a menos que você seja um daqueles que estão pregando o Evangelho de qualquer maneira. Nós estamos no século 21, irmão. O que está surgindo de
igrejotas por aí, entre aspas, pessoas que estão se enriquecendo, pessoas que estão comprando jatinhos, e as pessoas, ai, Deus está abençoando, olha, não sabe ele, que um dia ele vai chegar diante de Deus, e ele vai chegar, Senhor, no teu nome temos comido e bebido, no teu nome temos profetizado, no teu nome temos feito maravilha, e o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso te deixa confundido? Um falso profeta, ele vai orar no nome de Jesus e Jesus vai curar. Põe isso na sua cabeça, crente. Temos que não ter sobrando e caguetando. Senhor, no teu nome temos comido e bebido. Senhor, na tua presença, e não sei o quê. E Jesus vai falar assim: não vos conheço. Toma cuidado. Examine a palavra de Deus. São João 5,39. Examinai, pois, as Escrituras, e vós cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Examina a palavra de Deus. Não come qualquer coisa que te dão, não, crente. Jesus falando lá em Mateus 23, a partir do versículo 1, ele diz assim: na cadeira de Moisés sentam-se os escribas e fariseus. Quer que eu traduzo? Na cadeira de Moisés sentam-se os sacerdotes, na cadeira de Moisés sentam-se os pastores. Observai tudo quanto eles vos dizem, mas não andais em procedimento com as suas obras, porque eles falam, mas não fazem. Atam vasos pesados e grandes, e põe nas suas costas para você carregar, e nem sequer eles põem a mão. Quantos estão compreendendo essa palavra? Eu espero que você saia daqui convertido nesta noite. Estou nem preocupando se você vai dar glória a Deus, não, tá? Não me preocupo com isso, não. Glória a Deus. Aleluia. Arrependimento. Atos 3,19. Pastor, eu vou até que horas? Atos 3,19. Diz assim a palavra do Senhor. Onde está o Atos 3,19? Glória a Deus. Aleluia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aceitar a Jesus como Salvador significa arrependimento, que vem acompanhado de conversão. E como que você vai fazer para arrepender? Ouvindo a palavra do Senhor. Ouvindo a palavra do Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. E se você lê esse contexto, você vai ver que o apóstolo Paulo, ali em Romanos, ele começa a dizer: como, pois, ouvirão se não há quem pregue? Vamos orar ao Senhor para que o Senhor manda ceifeiro para as suas obras. Na verdade, a seara está grande, pastor Hugo, mas poucos são os ceifeiros, poucos que estão querendo se prontificar e dizer: eis-me aqui,
beneficia-me a mim. Tenha sede de Deus. Pastor Lu estava falando aqui, eu comentei com o pastor Misael. Você sabe por que as pessoas não vêm na igreja? Porque não tem sede. Você pode falar, mas você não veio também essa semana, porque eu estava trabalhando. Cuidado para não murmurar aí, varão. Conversei com o pastor Mateus também. Falei, olha, eu vou estar trabalhando, talvez há tempos que eu não vou poder estar na igreja. Mas eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede de Deus. Eu já quis algumas vezes abandonar esse Deus, eu sou franco em dizer. Mas Ele foi muito mais misericordioso para mim. Ele não deixou. O apóstolo Paulo diz assim: olha, se eu prego a palavra de Deus, eu não tenho que me gloriar, porque é me incumbido fazer esse trabalho, essa tarefa. E ele diz: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E já tem bem tempo que eu tenho pregado o Evangelho, graças a Deus. E Deus tem sempre me alimentado. Deus nunca me deixa vazio. Não tem me deixado vazio com a mensagem, com a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Afirmo esta palavra, dizendo a você: examina a palavra de Deus. Não come qualquer coisa que te dão. Tudo que eu tenho falado, anota e procura. E qualquer um dos pastores que for te pregar a palavra de Deus, anota e olha o que você está aprendendo. Cuidado, não come qualquer coisa que te dão. Examina a Escritura. Amém? Há 3 maneiras de se aprender a palavra de Deus. Aleluia. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado é aquele que lê. Mas eu sou analfabeto, não sei ler. Bem-aventurado é aquele que ouve, tem um ouvido aguçado. Em vez de ficar ouvindo fofoca, piadas imorais, ouve a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado que ouve, mas bem-aventurado é o que guarda as palavras dessa profecia. O salmista diz: eu escondi a tua palavra, Senhor, dentro do meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Aleluia. Pastor Hugo, passa o convite aí se você quiser. Aleluia.